Fala, meu querido aluno, nós retornamos para o nosso segundo bloco de Direito Constitucional. Eu vou deixar o meu Instagram para que vocês possam também, se houver dúvidas, perguntar. No material de apoio vai estar aí, né? Se não, caso não esteja, o meu Instagram é o @prof.rocha_marcos, ou ao contrário, Marcos Rocha, tranquilo? Prof. Marcos Rocha, melhor falando aí para que os senhores achem de primeira. Tranquilos? Então vamos lá. Nós falamos na primeira aula sobre as observações iniciais, falamos os conceitos de direito constitucional, de constitucionalismo, de neoconstitucionalismos, do que é uma Constituição. E agora nós iremos adentrar, querido aluno, na parte da estrutura da própria Constituição Federal. É uma parte extremamente importante e eu peço que vocês, agora que estão com a aba aberta ou com a Constituição ao lado assistindo, para que nós possamos adentrar no conhecimento e ver de fato o que é essa estrutura organizacional da própria Constituição. Primeiro de tudo, eu falei para vocês que a Constituição ela é a norma suprema de um Estado e que só existe Estado democrático, só existe um país caso haja uma Constituição, seja escrita ou seja não escrita, seja esta Constituição ora outorgada, ora promulgada, beleza? No interior da Constituição Federal, temos duas espécies de normas constitucionais. Então, a primeira coisa que eu quero com vocês, talvez no seu edital não esteja falando explicitamente sobre normas constitucionais, mas existem duas. A primeira que eu vou tratar com vocês são as normas originárias. Olha o acento aqui na paroxítona. Quais são essas normas originárias? Ora, essas normas originárias são decorrentes do poder constituinte originário. Quem é o poder constituinte originário, Marcos? É aquele responsável pela criação. Anotem aí. Quando falar de normas de poder, normas originárias, são aquelas, é a manifestação do poder constituinte originário, responsável pela criação, ou sinônimo, pela elaboração da Constituição. São a reunião, ou seja, através da Assembleia Nacional Constituinte, reuniu-se Câmara dos Deputados e Senado Federal e promulgou, ou outorgou, né? Quando eu falo promulgou, é aquela Constituição na qual está rígida sobre o Estado Democrático de Direito no todo, respeitando os limites do cidadão, promulgada. Quando eu falo outorgada, é aquela Constituição imposta, ditatorial, tá bom? Tranquilos? Então, olha só. Duas normas dentro da própria Constituição, dentro do texto constitucional. São normas constituintes originárias, decorrentes da própria edição ou da própria elaboração da Constituição. Manifestação do poder constituinte originário. Quem criou? Poder constituinte originário é aquele que criou. Marcos, é diferente de poder constituinte originário primário? É diferente de poder constituinte originário primário. Porque no poder constituinte originário primário é aquele que criou a primeira Constituição do Brasil, lá em 1824. Nós estamos tratando de poder constituinte originário e não do primário, beleza? São normas constituintes elaboradas, então, dentro da própria Constituição. Vou colocar aqui do lado, e a Constituição que nós estamos tratando é a nossa de 88. Já as normas constituintes derivadas, elas decorrem do poder constituinte derivado. Marcos, o que é o poder constituinte derivado? Vou colocar aqui do lado para que nós compreendamos. Derivado. Marcos, o poder constituinte derivado, turminha, é aquele responsável pela reforma da Constituição, é aquele responsável pela alteração da Constituição, pela edição de uma Constituição. E eu pergunto para vocês, a Constituição, ela pode ser reformada? Ela pode ser alterada? Se você me respondeu que a Constituição ela pode ser alterada, você acertou. A Constituição do Brasil, ela pode ser alterada, ela pode ser reformada. Num todo, Marcos? Num todo. Ela pode ser alterada num todo. Eu posso alterar então a Constituição toda, mas aí as cláusulas pétreas, eu altero? Sim, as cláusulas pétreas, elas também podem ser alteradas, só que elas somente poderão ser alteradas para inserir direitos, para colocar direitos, jamais para suprimir, jamais para retirar. E isso nós iremos ver como eu falo lá do artigo 60, parágrafo 4º, lá das nossas cláusulas pétreas expressas. Tranquilos? Então, olha só, o poder constituinte derivado é aquele responsável por
editar, por reformar a Constituição, através das famosas emendas constitucionais. Eu altero a Constituição através das emendas constitucionais. Eu estou gravando essa aula hoje, no ano de 2022, e nós, desde o ano de 1988, nós estamos numa numeração, e essa numeração ela é de uma ordem crescente. Nós estamos na emenda constitucional promulgada já de número 122 até esse preciso momento. Tranquilos? Então, olha só o que diz. São aquelas que surgem pelo processo de alteração, derivação formal de Constituição pelas emendas constitucionais, que vai tratar lá do artigo 60 da Constituição. São manifestações do poder constituinte derivado reformador. Reformador, aquele responsável por reformar a Constituição. Tranquilos? Me permitem apagar a tela. Eu sempre vou utilizar como uma lousa, um quadro aqui, né? Futuramente a gente vai melhorar isso, mas vamos trabalhar da forma como nós temos. Uma observação que eu quero que vocês se atentem é: não há hierarquia entre essas normas. Quais normas? Ora, norma originária e norma derivada. Não há hierarquia entre elas. Marcos, como assim? Quer dizer então que a Constituição, quando ela está lá pelas suas normas originárias e a sua norma reformada ou derivada, não tem hierarquia entre essas normas? Não, nós não temos hierarquia, mas nós temos uma característica extremamente importante. A única diferença é que as normas constitucionais originárias não podem passar pelo processo de controle de constitucionalidade. Não serve como parâmetro de constitucionalidade. Ah, Marcos, o que é isso? Parâmetro de constitucionalidade, análise de constitucionalidade. É o que nós vamos ver numa aula futura chamado de ADI, Ação Direta de Inconstitucionalidade, ADPF, Ação de Despeito de Procedimento Fundamental. É a parte mais complexa do direito constitucional, como diz os estudiosos, né? Quem gosta, quem estuda, é a parte mais chata. Ah, Marcos, é muito difícil. Vocês vão perceber que não há dificuldade quando nós estivermos estudando aí controle de constitucionalidade, tranquilos? E aí sim a gente tem que estudar a pirâmide de Kelsen. Só vamos estudar a pirâmide de Kelsen se a gente estiver estudando controle de constitucionalidade. Caso você não vai estudar isso no seu edital, não cobre, né? Precisa ficar preso a ele do que se trata essa norma. Tranquilos? Então, é isso. Não há hierarquia, uma vez que a única diferença preponderante em relação a elas é que as normas, né, constituintes originárias não podem passar pelo controle de constitucionalidade, porque já está inserido dentro do próprio texto constitucional. São elas que irão ser responsáveis por analisar se aquela lei que o município criou, se aquela lei que o Estado criou, será de acordo com os parâmetros, que os preceitos que a Constituição Federal trata. Certo? Então, olha só. Outra parte que nós iremos tratar é que a Constituição ela é dividida em 3 partes. A primeira parte de uma Constituição que nós temos quanto à sua estrutura, é o preâmbulo. Professor, mas o que é esse preâmbulo? Do que trata esse preâmbulo? Ora, o preâmbulo, meu querido, é a parte introdutória da Constituição. Quando nós pegamos um livro, por exemplo, a Bíblia ou qualquer outro livro que você tenha lido, você vai abrir, vai estar lá uma espécie de índice, né, que vai se encontrar, mas logo depois nós vamos encontrar um prefácio do livro. Nesse livro, pelo prefácio, o que nós temos? Ora, lá nós vamos encontrar qual é a real intenção do autor, o que ele de fato expressa para a criação desse livro, certo? Então o preâmbulo, ele diz mais ou menos assim, ó, não vou falar ipsiliteris aqui, né, Ctrl+C, Ctrl+V do texto, mas diz assim, ó, nós, representantes do povo brasileiro, quem são nós representantes do povo brasileiro? Os políticos, Câmara de Deputados e Senado Federal. Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos através de Assembleia Nacional Constituinte. Essa Assembleia Nacional Constituinte é uma sessão extraordinária, feita pela junção da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, juntamente para a promulgação e edição da Constituição Federal. Perfeito? Então, nós, representantes do povo brasileiro, reunidos através de Assembleia Nacional Constituinte, para instituir um Estado democrático de direito, destinado a assegurar os direitos sociais e internacionais, fundado na harmonia interna e internacional, pela pluralidade política, pela seguridade social, entre outros, promulgamos a seguinte Constituição Federal sobre a proteção de Deus.
Olha só, olha o que o texto fala. A gente extrai aqui, de fato, qual é a real intenção. E se você estiver anotando sobre características do preâmbulo, que é a primeira parte, vou colocar aqui, ó, preâmbulo, é a primeira parte que nós temos da Constituição. E o preâmbulo, ele não serve como parâmetro de constitucionalidade. O preâmbulo, ele não serve para analisar uma norma, certo? Ele só tem um conteúdo e um viés político, tá? Um viés político e não um viés jurídico. Além disso, o preâmbulo, segundo o STF, ao analisar a ação direta de inconstitucionalidade, isso é parâmetro de constitucionalidade, ele diz o seguinte: o preâmbulo da Constituição não fere a laicidade do Estado. Marcos, laicidade? Ora, o Estado é laico, o Estado é não confessional. Marcos, mas o que quer dizer isso? Quer dizer que o Brasil não possui uma religião estabelecida, uma religião oficial, apesar de quase 86% da população brasileira se considerar cristã, nós não temos uma religião oficial. Então, quando cita Deus ali, não está especificando qual Deus quer que seja. Bem como também, servindo de mesmo parâmetro aqui para a Constituição, ele analisou a norma e falou o seguinte: os crucifixos que ficam em repartições públicas também não ferem a laicidade do Estado, tá bom? Então, quando você entra na administração pública, numa prefeitura, em qualquer outro órgão da administração pública, seja direta ou indireta, vocês percebem que alguns órgãos ainda têm lá aqueles crucifixos, tá? E o STF também entendeu que não fere a laicidade do Estado, tá bom? O preâmbulo também, ele não é uma norma de obrigatória reprodução. Falei para vocês no bloco anterior que há constituições estaduais, né? E não há reprodução obrigatória do preâmbulo nessas constituições estaduais. Tranquilos? Então eu coloquei aqui que a Constituição é estruturada em 3 partes, seja a primeira delas, preâmbulo, desculpa, né? É um protocolo de intenções, viés políticos e não jurídico. Então é um conteúdo meramente político. O STF entendeu que não há relevância jurídica e eu ponderei as características para os senhores aí, falando sobre laicidade. A próxima parte que nós iremos tratar é a referente à parte principal da Constituição, é a parte dogmática. Essa parte dogmática da Constituição, ela é o próprio texto constitucional, ela é a própria referência, é a norma suprema. Começa no artigo 1º e encerra lá no artigo 250, dividida em 9 títulos e seus demais capítulos constitucionais. Então a Constituição ela é organizada em títulos e capítulos, beleza? Lógico que essa parte é a parte principal da Constituição. É lá que vai tratar sobre estrutura do Estado, é lá que vai falar de segurança pública, é lá que vai falar de direitos sociais, de meio ambiente, de saúde, de transporte, de educação, os programas com forças armadas, de qualquer outros entes. É lá que vai ser tratado dentro dos 9 títulos dividido em seus variados capítulos. E por fim, a última parte estruturada da Constituição é o famoso ADCT. O ADCT, turma, ele possui 114 artigos. ADCT significa Atos das Disposições Constitucionais Transitórias, ou seja, ele vai fazer o processo de transição de normas relevantes de uma Constituição para outra. Eu falei para os senhores que nós tivemos aí, ao total, nós estamos na 7ª Constituição. Pegou-se normas de relevância e importância e transitou de uma Constituição para outra. Tranquilos? Essa é a função do ADCT que nós vamos encontrar lá no final, depois do artigo 250, tá? O ADCT, ele possui as mesmas características da parte permanente, ou seja, da parte dogmática. Pode sofrer alterações por emendas, serve para parâmetro de constitucionalidade, é uma norma de relevância jurídica. Tranquilos? Essas são as características base do ADCT, possui 114 artigos. Tranquilos? Eu encerro aqui para não ficar muito longo essa aula, essa primeira parte aí falando da estrutura da Constituição Federal. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, vai lá no meu Instagram, marca, tira foto. Se surgiu alguma dúvida, pode me mandar no Instagram que eu irei ter o maior prazer de respondê-los aí. Um forte abraço, estuda, dedica que sua aprovação irá estar mais próxima a cada vez. Um forte abraço, até logo!